a partir de mim que eu encontrei de trabalhar todas as minhas carências, as minhas dores, os meus vazios, e todos nós temos, né? Um dia tivemos. E muitas vezes a gente não percebe, como adulto, a gente tem alguns comportamentos que eles não são comportamentos de adulto, eles são comportamentos de o que me faltou quando criança. Olhar para a nossa criança interior é também olhar para a criança interior dos nossos pais, porque na maioria das vezes aquilo que a gente julga não ter recebido deles, eles também não tiveram, e ninguém dá o que não tem. Fiquem ligados que hoje no nosso bate-papo a gente vai receber uma convidada muito especial. A nossa convidada de hoje vai ser a Neuci. A Neuci, ela é terapeuta, ela é facilitadora de constelação familiares e é coautora também do nosso projeto, livro Mulheres que Inspiram. Neuci, seja muito bem-vinda. Então, muito obrigada, Luciana, por essa oportunidade de dividir contigo esse espaço, mais esse espaço, né, além do livro, que a gente está junto também nesse projeto, né? Fico muito feliz em dividir esse espaço, em estar aqui conversando contigo, trocando uma ideia. Muito mesmo, muito agradecida. E assim, quanta honra a gente fazer parte desse projeto das Mulheres que Inspiram, né? Exato, muito bom. Neuci, nós que ficamos. Neuci, conta pra gente um pouquinho, né? Antes da gente falar ali do livro, né? Conta pra gente um pouquinho como você ajuda as pessoas, né? Na cura da criança interior. Porque isso é um trabalho que tem a ver muito com as constelações familiares, né? Então, com a constelação familiar e também com as mulheres que inspiram, né? Porque Exato. antes de nós sermos mulheres que inspiram, a gente também foi uma criança com nossas carências, com as nossas dores, com os nossos conflitos, né? Então, eu sempre falo que os clientes que eu trabalho, as pessoas, que o meu caminho é aquele caminho que eu trilhei, é o caminho que eu uso para trabalhar também com as pessoas, a cura, né? Quando se trata da criança interior, eu acho que é muito interessante lembrar que a gente tem ferramentas que, assim, é essencial, e falo isso a partir de mim, né? Até a questão do livro fechou com esse assunto que a gente está conversando. A constelação familiar, a terapia, o autoconhecimento, é a forma, assim, a partir de mim que eu encontrei de trabalhar todas as minhas carências, as minhas dores, os meus vazios, e todos nós temos, né? Um dia tivemos. Então, sim, a criança interior, quando ela não é olhada, ela vai nos trazer algumas dificuldades na vida adulta, né? E assim foi comigo. A minha criança interior me trouxe alguns problemas que, na verdade, foram grandes problemas, e foi através dessa minha criança interior e através da constelação familiar, da terapia, do autoconhecimento, que eu consegui essa virada e, assim, chegar aqui hoje, estar falando e fazendo parte de um projeto que fala de mulheres que inspiram. Então, é porque essa técnica, ela não é pouca coisa, né? Ela muda, ela transforma, né? Ela te traz um novo olhar. E através da constelação, a gente também vai estar olhando para as nossas raízes, porque às vezes as pessoas têm essa dúvida, essa dificuldade em entender o que é a constelação sistêmica familiar, né? Por vezes até me perguntam, eu preciso levar minha família para terapia? Não. A gente vai olhar para a nossa dor e vai estar olhando para a dor dos nossos antepassados, das raízes. Não precisa, né? Mas levar aqui no coração, né? No não coração. Precisa ir com a família, no coração. Exatamente. Eu sempre falo, quando a pessoa chega até mim, às vezes, essa semana ainda tem um episódio, se eu tenho que trazer minha família, aí eu falei para ela, já tá contigo. Ela tá no teu coração. Quando eu olho para você, atrás de você existe a tua mãe, o teu pai, os teus avós, os teus bisavós, os teus irmãos, todos aqueles que vieram antes. Então, eles também estão sendo atendidos, né? Eles também estão. Então, é a forma com que eu trabalho na cura da criança interior hoje, mas essa ferramenta é a constelação familiar. Que legal. Neuci, eu acho que uma coisa que é importante a gente falar para as pessoas que estão nos escutando, né, que não conhecem, mas o que é essa criança interior, né? Eu sou adulto, o que seria essa criança interior? Eu vou falar um pouquinho, daí se você puder complementar também, né? A criança interior todos nós temos, né? E geralmente, o que é essa cura, né?
quando a gente vive quando criança, a gente tem alguns traumas, algumas coisas que a gente vive, né? Algumas coisas que a gente fala, poxa, eu não recebi tanto afeto igual eu esperava, né? E isso reverbera na nossa vida adulta, né? E muitas vezes a gente não percebe, como adulto, a gente tem alguns comportamentos que eles não são comportamentos de adulto, eles são comportamentos de o que me faltou quando criança, como eu me senti quando criança, né? E quando você tem algum gatilho na vida adulta que te faça lembrar ou sentir aquilo que você sentiu quando criança, você acaba agindo como aquela criança, né? O que é agir como aquela criança? É no impulso, é na emoção, é agir com aquela dor que te faltou, né? E por isso que é muito importante esse acolhimento, essa cura do que você sentiu lá, né? Eu costumo sempre falar uma frase que eu acho que faz todo sentido para a cura da criança interior, né? Não é o que te fizeram, é o que você faz daquilo que te fizeram. Faz sentido, né, se explicar assim para as pessoas o que realmente é essa cura da criança interior, o que é a criança interior? Então, faz muito sentido. E, inclusive, eu estou com essa frase na minha frente agora. Ah, Também é uma frase que eu uso muito quando eu falo de mim, da minha caminhada, da minha criança interior, da minha adulta. Faz muito sentido, sim, porque, na verdade, o nosso adulto já foi criança um dia. E ficaram aquelas memórias, aqueles traumas, e não só nossos. Né? Na nossa bagagem, no nosso DNA, a gente tem informações de 5, 6 gerações atrás. Então, nossos pais também foram crianças, nossos avós, e tudo isso ali está armazenadinho, né? E aí, a nossa criança, porque toda criança, ela tem a tendência de querer salvar, né? Os pais querer salvar os adultos. Então, às vezes, a gente se enrola todo lá na vida adulta em função das carências, né? Dos conflitos, das ausências que nós tivemos, ou que nós temos uma memória perceptiva que tivemos, porque às vezes essa carência que a gente julga ter, ela não existiu. Às vezes, lá na nossa infância, ficamos aos cuidados de uma avó, por exemplo, porque a mãe adoeceu, precisou ficar internada no hospital. A criança fica com aquela memória, com aquela percepção de abandono, minha mãe me abandonou, a minha avó me criou, sabe? Porque a criança ela não vai entender, ela só vai sentir. E esses sentimentos, eles vão para a vida adulta, né? E isso, às vezes, vai pegar muito, vai trazer muito conflito, muita dor, porque a criança não sabe resolver problemas, a criança não casa, a criança não sabe lidar com dinheiro. E aí a gente percebe o nosso adulto fazendo coisas que a gente não entende, dificuldades que a gente não entende, se emaranhando em situações também do nosso sistema familiar em função da nossa infância, né? uhum. Então é muito bem colocado isso que colocou, né? O que a gente faz com aquilo que fizeram com a gente? E não só com a gente, né? Eu penso que olhar para a nossa criança interior é também olhar para a criança interior dos nossos pais, porque na maioria das vezes aquilo que a gente julga não ter recebido deles, eles também não tiveram e ninguém dá o que não tem. E só a partir desse autoconhecimento, desse olhar para trás, é que a gente consegue separar uma coisa de outra, né? Consegue entender que eles fizeram o melhor que podiam, né? Então, penso mais ou menos que seria essa a dinâmica que existe, né, por trás da cura da criança interior. Muitas pessoas também perguntam, mas como é que eu faço para curar minha criança interior? Como é que eu faço para mudar essa situação? E aí, então, entra o caminho do autoconhecimento, da terapia, mas entra muito daquela coisa de resgatar a criatividade, a alegria, né? Tudo aquilo que a nossa criança foi e que às vezes a gente suporta, né? A gente acaba se tornando um adulto estressado, cansado, irritado, não se permite sair para brincar, para tomar um sorvete, para sair com os amigos, né? A gente fica naquele corre-corre diário e a gente acaba sufocando a nossa criança. E se torna um adulto estressado. Por quê? Porque a gente sufocou, a gente não deixa mais a nossa criança tomar um pouquinho parte da nossa vida, né? A gente fala que a criança 15%, o adulto 85%. Então, quando vem as dificuldades e a gente percebe que existe uma dinâmica por trás que pode ser carências
da criança interior, a gente costuma dizer que fez o caminho inverso. O nosso adulto está com 15% e a nossa criança com 85%. Então, é colocar ela no lugar dela também, né? Falar para a nossa criança, eu dou conta, você pode confiar em mim. Porque o adulto, a criança tem medo, o adulto não, o adulto arrisca, a criança está sempre na insegurança, esperando pelo pai e a mãe, né? Mais ou menos essa a dinâmica, eu acho, né, Luciana? Sim, isso é importantíssimo, né? E você falando, Neuci, eu fiquei aqui pensando, né? O como que essa criança interior interfere nos nossos relacionamentos afetivos, né? Quando a gente olha para a constelação familiar, quais as dinâmicas será que acontece? Explica um pouquinho para a gente. Então, eu tenho pela percepção, pelo tempo de trabalho que eu tenho, que é onde mais pega, né? Os problemas da nossa criança é nos relacionamentos. Porque, assim, tudo aquilo que eu rejeito nos meus pais, né? Que eu julgo, eu atraio nos meus relacionamentos. Então, são padrões que se repetem, às vezes, né? No casamento, no relacionamento. E quando a pessoa chega aqui na terapia, o cliente chega, ele começa a entender que ele está somente repetindo a história dos pais, que ele está somente cobrando do cônjuge aquilo que ele julga não ter recebido dos pais, né? E aí quem espera por carinho, por afeto, por atenção, por cuidado, é aquela criança que está esperando ainda talvez por uma mãe. E aí a gente sempre fala também que conflitos nos relacionamentos, primeira coisa que a gente olha, pelo menos eu, enquanto terapeuta, eu vou buscar como é que foi o relacionamento dessa pessoa com a mãe dela. Porque a nossa mãe é o nosso primeiro relacionamento na vida, né? Foram 9 meses ali coladinho com a mãe. Então, se até mesmo durante a gestação, ou nos primeiros meses, eu senti alguma memória de ausência, de abandono, os sentimentos absorvidos da mãe, cria um conflito, né? Uma ausência com a mãe. E aí, lá no casamento, isso vai reverberar. E as pessoas chegam pra gente, eu tô com dificuldade com meu marido, eu tô com dificuldade com minha esposa. E quando a gente abre aquele campo, a pessoa vê que a dificuldade não tá ali, tá lá na mãe. Né? Quando eu consigo trabalhar o meu relacionamento com minha mãe, facilita para eu trabalhar o meu relacionamento com o meu companheiro, com a minha companheira, né? Então, e aí também entra todas aquelas dinâmicas, né? De filhinho da mamãe, filhinho do papai, né? Aquela criança que se coloca muito para resolver questões, né? As crianças se colocam, né? Isso é bem importante que os pais prestem atenção, porque elas estão sempre tentando ficar entre o pai e a mãe, sempre tentando ajudar. E todo relacionamento, uma hora ou outra, vai ter alguma situação, né? E às vezes a criança se coloca muito para ajudar a mãe, e de uma forma inconsciente contra o pai, ou vice-versa, né? E aí vai lá para a vida adulta, lá para o casamento, aquela filhinha da mamãe, né? O filhinho da mamãe, aquele homem super, nossa, admiradora, uma pessoa muito generosa, muito querido, que conhece muito do universo feminino, mas ele já é comprometido com a mãe. Então, ele não vai assumir compromisso no relacionamento. Acontece bastante, a gente vê tipo, quando a mulher engravida, geralmente acontece algumas separações. E eu observei, assim, dinâmicas de que, geralmente, esse homem, ele está muito comprometido com a mãe de forma inconsciente, né? Que é importante que a gente diga sempre de forma inconsciente. E aquilo para ele é tão forte, como se ele assumindo aquele compromisso de pai, ele deixa de ser filhinho da mamãe, né? Então ele volta para a mãe, acaba separando, né? Assim é também a filhinha do papai, que vê no pai aquele príncipe encantado. E aí vai querer que o marido seja aquele príncipe encantado, e não é, né? O marido é o homem, ele não é o pai. Então nos relacionamentos essa dinâmica pesa muito, né? Até porque crianças não casam, né? Exatamente. E é interessante você ter falado isso, Neuci, até eu vejo muito nos meus atendimentos, né, acontecer isso do homem, de repente, tomar o lugar, né, do pai, olhar para o pai, achar que o pai não trata a mãe bem, que não é suficiente para a mãe, e tomar o lugar do pai e começar a ser marido da mãe, né? Ou vice-versa também, né? Então, o quanto que é importante, né, a questão da ordem mesmo, né? Da lei do amor, né? A questão da ordem. Quem veio antes, veio antes. A sua mãe escolheu o marido dela. E o marido dela não é o seu pai.
São duas pessoas diferentes, né? Ele pode ser um excelente pai, né? Para você, mas aos seus olhos, você seria um marido diferente. O quanto é importante é os recursos, é o que sua mãe escolheu, né? Ou é o que o seu pai escolheu. Respeitar essa escolha e ficar no seu lugar de filho, né? E de filha. Então eu vejo muito assim, quando eu atendo, eu vejo muito essa dinâmica, né? Quando é filhinha da mamãe, filhinha do papai, eu vejo isso acontecendo. Em algum momento da minha dinâmica familiar, eu tomei o lugar do meu pai porque eu julguei algo nele que eu achei que não era suficiente para minha mãe, então eu tomei o lugar, né? Ou vice-versa. Então, isso é muito importante prestar atenção, porque isso interfere bastante nos relacionamentos, né? E a pessoa não consegue ter um relacionamento sólido, não consegue realmente exercer o seu papel de esposo, né? Porque já está exercendo com a mãe. Exatamente, exatamente essa a dinâmica, né? E é uma dinâmica, digamos, oculta, né? Então, quando a pessoa vem para o olhar sistêmico, clareia e ela consegue fazer o movimento em vez de voltar para o seu lugar, porque a hierarquia, o equilíbrio é muito importante nos relacionamentos, né? E a pessoa que vem com carências da infância, ela vai cobrar muito do companheiro, do parceiro, do cônjuge, né? Vice-versa, ela vai estar sempre na expectativa. E às vezes, né, essa coisa do cobrar, ela vai se doar muito. E aí vai ferir aquela lei do equilíbrio, né? Dar e receber. Ela vai se doar tanto, 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 que ela vai se tornar muito grande. E nesse se tornar muito grande, ela vai se tornar a mãe do marido inconsciente. Então, se tornando a mãe do marido, o que acontece? O casamento vai esfriar, a relação sexual vai esfriar. Por quê? Porque de uma forma inconsciente ela está sendo mãe e não esposa. Então tem que prestar muita atenção onde a nossa criança interior está agindo, porque às vezes ela causa um estrago bem grande. E é tão simples de olhar, de observar e fazer esse movimento inverso. A gente diz simples porque a gente está acostumada, né? Claro que na teoria uma coisa, na prática existe uma necessidade de ação, de comprometimento, né? Com aquilo é um processo, né? Exatamente, é um processo de cura, né? Eu costumo falar que o processo de cura, ele é como aprender a dirigir, né? Quem aprendeu a dirigir aqui sabe o que a gente está falando, né? Quando você aprendeu a dirigir ali para pôr a segunda, terceira marcha, você ficava super inseguro, você não conseguia, né? E hoje, talvez, que você já sabe dirigir é de uma forma automática, né? Então, mudar o comportamento e partir para ação é como aprender uma nova habilidade, né? Dei uma experiência aí de dirigir, mas pode ser outras coisas que a gente aprende, né? No início a gente fica um pouco inseguro e depois, conforme a prática, a gente vai conseguindo deslanchar de uma forma automática, né? E acho que é muito interessante que você trouxe, né, Neuci, essa questão de buscar no outro o que te faltou, né? Eu vejo muitos atendimentos que eu faço dessa questão. Eu busco no meu companheiro o que me faltou quando criança, né? Então, o quanto eu exijo dele, o quanto aquela relação fica pesada, né? Porque ele não é responsável de te dar aquilo que te faltou, né? Ou o que você acha que te faltou, né? E vice-versa também. E acontece muito essas coisas, né? Em relacionamento. Quando eu busco no outro o que me faltou, o relacionamento ele não prospera, né? Exatamente, a gente ouve muito e até lê, né? Estou em busca da metade da minha laranja. A metade da tua laranja está em você, não está no outro. Exato. A metade da tua laranja está no teu pai e na tua mãe. Se você não está com pai e mãe integrados 100%, você vai buscar essa metade que está te faltando lá no outro. E é aquilo que você deduz que seja metade da sua laranja. Você é a própria laranja, né? Não tem que buscar no outro, né, Luciana? Exato. Vai descobrir, né, com esse processo todo de autoconhecimento, descobrir que nós temos os recursos, né? Nós temos todos os recursos. Então, somos inteiros? Somos. Talvez não 100%, né, Neuci? Que humanamente impossível nunca seremos, né? Mas nos aceitar como humanos, né? Com as nossas coisas para melhorar, com as nossas qualidades, e nos enxergar, né? Nos aceitar. Então, acho que essa aceitação também é muito importante, da nossa luz e da nossa sombra, né? Exatamente, luz e sombra, mais algo que eu uso também lá no meu trecho no livro, luz e sombra. E assim, olha a conexão. Eu vi a sua olha aí. Conexão, isso é conexão, e a gente conhece bem disso dentro das constelações, né?
Então, é bem importante lembrar que Bert fala que só o imperfeito evolui, né? Exato. Aquele que se acha perfeito já cristalizou. Então, é um processo, é uma caminhada. Não é dizer que a gente vai curar a nossa criança e vai ter uma vida perfeita. Não, em algum momento ela vai agir, mas a gente vai conseguir identificar essa dinâmica. Fica mais fácil para a gente lidar com os conflitos diários, né? Porque você falando ali na questão de aprender a dirigir. A criança, ela não sabe dirigir a vida. É o adulto que dirige a vida, né? E eu observo também, não só nos relacionamentos, e sabe que eu peguei vários casos de pessoas com dificuldade em tirar a carteira de habilitação. E várias vezes eu perguntei para a pessoa, teus pais permitem que você dirija a tua vida? Aí a pessoa diz, ai, a minha mãe isso, meu pai. Então, assim, olha, a questão dos pais olhar para o filho sempre como criança. Ontem ainda, assim, uma pessoa me falou assim, abençoa a tua filha e diz para ela que agora ela pode dirigir a vida. Hoje de manhã ela me mandou, a minha filha passou. Ela conseguiu a carteira. Então, assim, ó, libera os filhos, libera a criança que você tem, deixa ele ser adulto, deixa ele dirigir a vida dele. Só o adulto dirige a vida dele, né? A criança não. Né? É isso. E é importante, eu acho, que comentar aqui, né, nesse bate-papo, tudo isso é por amor, né? Exato. Todo esse movimento, até as dinâmicas que emaranham a nossa vida, é um movimento por amor, né? Então é importante olhar, né, esses movimentos com amor também, né? E dirigir tua vida, né? Eu costumo falar que tudo vai da postura interna que você está, né? Eu posso dirigir minha vida julgando e criticando o que meus pais fizeram, ou eu posso dirigir minha vida com paz no coração, com amor, entendendo que eles deram o recurso que eles tinham. E tá tudo bem, né? E enxergar eles como homens e mulheres comuns, com erros e acertos, assim como nós. Exato. É que a nossa criança, ela tem uma ideia, uma percepção de que os pais têm que ser perfeitos, né? A nossa criança tem essa percepção. Mas nós adultos sabemos que eles não são perfeitos. E por eles não serem perfeitos é que nós estamos aqui, né? E a gente pode sim fazer diferente deles, pode ter uma vida diferente, mas não excluindo, não julgando, não apontando. A gente é o amor que vê, né? O amor cego nos emaranha, né? Nos faz repetir comportamentos. Esse amor que vê, esse olhar por trás deles, olhar para os pais deles, para a história deles, é o amor que vê, é o amor que cura, né? É sempre o amor que cura, né, Luciana? Sempre o amor. Exatamente, o amor sempre está em tudo, isso é muito importante. E agora a gente está super curioso aqui, né? Você citou aqui, isso fala um pouco da minha história, isso fala um pouco da minha história, né? A gente está participando aí do projeto, né? Do Livros Mulheres que Inspiram, são quase 50 mulheres, e cada mulher, né, que está participando desse livro contou a sua história no capítulo, né? Então conta pra gente um pouquinho aqui. Não conta tudo, dá um spoiler só, tá? Que o nosso lançamento vai ser em novembro e todo mundo vai ficar super curioso aqui para ter, né, o livro, para entender. Mas conta um pouquinho pra gente, um trechinho da sua história, algo que você viveu, algo que mais te impactou. Então, Luciana, nossa, como é difícil a gente dar um spoiler, né? Porque passa toda uma história, toda uma memória ali, né? Mas, assim, foi a partir da minha criança interior que eu escrevi o meu trecho no livro, né? Aquela criança que julgava ter recebido pouco, que merecia pouco, que sempre viveu com pouco, né? Filha de pais pobres, né? Nunca faltou, assim, dizer que faltou, não. Mas sempre viveu com um pouquinho, sempre tentando não pedir mais do que achava que merecia, tá? E assim foi a minha adulta crescendo, a minha adolescente indo para adolescência com poucos sonhos, sem ambição, tipo, não vou fazer uma faculdade porque meus pais não vão conseguir pagar, sabe aquela vida embasada no menos, no menos, no menos? Essa era a minha criança e a minha adolescente. E aí, na minha vida adulta, eu me deparei com uma situação que trouxe à tona, assim, eu acho que os piores dias da minha vida. E aí foi que eu comecei o caminho, mas depois de estar lá no fundo do poço. Porque eu cresci com a mentalidade do menos dinheiro, menos prosperidade, menos abundância. Para mim, tudo podia ser menos. Então, aos meus 19 anos, eu casei.
Eu sempre falo que eu era tão acostumada com o menos que eu saí da cidade para morar no interior que não tinha nem luz elétrica, pra te ter ideia. Tu imagina se deparar sem um chuveiro elétrico, sem luz elétrica, sem uma televisão. Sempre, o meu caminho é sempre por menos. Não que o meu casamento fosse ruim, né? Porque era um casamento, sou casada até hoje, né? Tenho 33 anos. Mas hoje eu observo os meus movimentos. E aí a gente sempre procura alguém muito semelhante para casar, né? Não são os opostos que se atraem, são semelhantes. E nesse processo a gente viveu uma situação de crise financeira no nosso casamento muito grande, muito grande. Porque nós éramos filhos de pais rígidos, que dever era horrível, né? Era a maior vergonha do mundo na época, né? Isso foi em 2002, 2003. E aí eu cheguei no fundo do poço porque eu não soube lidar com isso. E eu adoeci muito. E a gente sabe que a doença, ela tá sempre a serviço, né? Sempre a serviço. Então eu tive depressão, eu tive síndrome do pânico, eu tive tudo que você possa imaginar, tá? E esse caminho da doença me mostrou que, assim, ó, chegou uma época que eu tomava tanto remédio que eu já não era mais dona de mim, eu já não falava mais por mim, sabe? E aí me apareceu uma pessoa, que é o meu primeiro professor de formação, que me mostrou que não era só o remédio que eu precisava naquele momento, eu precisava curar a minha dor interior, a minha ferida interior. E hoje, através das constelações, eu percebo que a minha ferida vinha muito das lealdades familiares, das perdas, da escassez, do menos. E aí a gente se coloca para honrar nessa forma do menos, do amor cego que a gente vinha falando, né? Então, esse meu adoecer me levou para esse caminho. E aí, em 2010, eu comecei um processo de uma caminhada, fazer o caminho contrário, buscar ajuda. E eu fiz a minha primeira formação, iniciei a minha primeira formação em psicoterapia, para psicologia. E eu comecei a olhar que podia fazer diferente. E pensa que nessa época eu tinha desistido de todos os remédios. Eu tomava assim, mas muito como a gente diz, na força do ódio. Tá? Sim. E foram 2 anos de formação. Quando eu terminei a formação, eu já não usava mais nenhuma medicação. Nenhuma. Eu já estava, sabe, parece que eu já estava começando a curar e eu já estava fazendo o caminho inverso. Claro que foram anos de caminhada. E nesse processo eu continuei fazendo formações. Eu fiz PNL, Reiki, um monte de formações, sabe? Sempre buscando autoajuda, workshops, especialização, mas sempre na caminhada em busca do autoconhecimento. Então, o que me levou lá no fundo do poço, ao mesmo tempo, me trouxe para a minha missão de vida, para a minha paixão hoje na vida, que é a terapia, que são as constelações familiares. Então, às vezes, quando a gente pensa que tudo está tão ruim, tão errado, talvez está na hora de fazer o caminho inverso e curar a tua dor, a tua ferida e a ferida também do teu sistema familiar, né? E assim foram anos e anos, né? Em 2016 eu iniciei o processo, comecei a trabalhar com a terapia, porque até então, tudo depois da constelação eu fui observando, e até isso eu tinha medo. Eu me formei em 2012, mas até 2016 eu não trabalhava porque eu sentia medo de não dar conta. Aí volta lá e olha para o sistema familiar onde as pessoas não estudaram, não tiveram faculdade, onde não ganhavam bem, então eu também não podia ganhar, então eu também não podia ser um pouco mais, sabe? Então esse processo de autoconhecimento, de caminhada, e aí em 2018 eu cheguei nas constelações familiares, que foi um divisor de águas, sabe? Uma eu antes e uma depois da constelação familiar. Então, a busca pelo autoconhecimento, a terapia e a constelação familiar, hoje é o meu propósito de vida. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Só que até eu chegar lá em 2002 e adoecer da forma como eu adoeci, deixar que a minha criança falasse mais alto, aquela dor era tão grande, que foi o caminho para a cura. Então, aí entrava a frase que você falou no início: não importa o que te aconteceu, não importa o que você faz com aquilo que te aconteceu. E aí eu percebo que aquilo que foi a minha maior dor foi a forma de eu aprender que eu posso ser mais, que eu merecia mais. E a primeira frase que eu ouvi na minha primeira formação, e até hoje eu falo para as pessoas que eu atendo, é: você nasceu para ser mais do que você está sendo. Então, quando eu ouvi aquela frase, eu pensava: mas eu não sou nada.
eu não faço nada, eu não trabalhava fora, eu não tinha uma profissão, e aquilo começou a me tirar da minha zona de conforto, né? Eu não sou ninguém, eu não sou nada. Eu posso ser nada. E aí entra as constelações que eu posso fazer diferente. Eu posso sim prosperar, eu não preciso mais perder. Então eu passei por um caminho de dívidas, de situação financeira muito difícil. A gente acabou perdendo tudo que a gente tinha, tudo. Ficamos só nós dois. Eu sempre falo que a gente assumiu um contrato tão forte quando casamos na saúde, na doença, na tristeza, na alegria, na pobreza e na riqueza, que a gente permaneceu. Foi só o que restou, foi o nosso casamento. E agora a gente vê que o caminho, que essa chave virou e que tudo mudou e que as coisas mudaram e a gente conseguiu dar a volta. Então é tão bom a gente poder dividir, né? Eu acredito que sim, a gente pode inspirar pessoas, sim, a fazer esse caminho diferente. Outra frase que eu uso é: nunca é tarde demais para você ser o que você poderia ter sido. Eu comecei a ser quem eu sou hoje aos meus 46 anos. Até os 46 eu vivi, eu representei, eu não vivi, na verdade. Eu só representei. E viver é muito mais do que representar, né? Viver é assumir o comando da nossa vida. E aí entra o nosso adulto. Então, talvez, até lá em 2002, né? A minha criança deve ter tomado conta. E de uma forma inconsciente eu não observei. Porque a criança, quando se deparou com as dívidas, com toda aquela situação, ela surtou. Ela adoeceu, ela foi no fundo do poço. Quando eu faço o caminho de procurar uma ajuda, uma terapia, a minha adulto começa a tomar conta. Né? Então, olha a importância, né, de trabalhar a criança interior. Gente, é só o adulto que dá conta. A criança vai ficar sempre esperando pelo pai e a mãe resolver. E não, nós temos esse poder de resolver nossos problemas, né? E é lindo, é lindo, né, a sua história, Neuci, de ver assim que o quanto você passou por esse processo, né, essa evolução de cura, esse processo de dificuldade da sua criança, e o quanto hoje, né, a sua missão e seu propósito está muito ligado nisso, né? Ou seja, eu me curei, eu passei pelo processo e quanto eu posso hoje ajudar as pessoas a se curarem, né? Eu sempre costumo falar que quando a gente está na dificuldade, no fundo do poço, muitas vezes a gente não vê a luz, né? A gente não vê o porquê. Às vezes a gente se indaga e pergunta, gente, por que eu estou passando isso? Essa dificuldade, esse desafio, né? E tem um propósito maior, né? Olha aí, olhando para a tua vida, que lindo, né? Não é apenas uma formação. Você está passando aquilo que você vivenciou, aquilo que você viveu dentro de você, né? Você tem um processo lindo de cura, né? E o quanto isso inspira, né? Inspira as pessoas. Você é realmente uma mulher que inspira, né, Neuci? Somos, né, Luciana? Somos. Todas nós temos a nossa história e todos inspiramos, mas sim, dá para dizer que a gente é uma mulher que inspira. E interessante que depois desse projeto eu ouvi essa frase, e às vezes em comentários, em posts que a gente faz, eu penso, Senhor, obrigada por ter me colocado naquela situação. Porque foi através da dor que eu aprendi, porque às vezes a gente pode aprender pelo amor, mas a gente faz o caminho da dor, né? Quando a gente tem opções, eu sempre falo para a pessoa, olha, tu tem duas opções, continuar na dor ou olhar para isso com amor e fazer o caminho de volta, né? De olhar, de curar. E eu tenho um professor de formação que ele sempre falava, teu cliente só vai até onde você foi. Então, a gente não é perfeita, a gente não está muito longe disso. A gente busca e não pensa que o terapeuta não corre para terapia de vez em quando e não pede socorro para um colega. Me ajuda aqui, principalmente quando está um cliente ali que tu olha para o cliente, não estou dando conta, o que é meu nisso, né? Então a gente está sempre nesse processo de caminhada de cura. E é se inspirando em alguém que a gente inspira os outros também, né? A vida é um processo e esse é o nosso servir a vida, né? Exato. E é muito importante você ter falado isso, né? Da história, do passado. Bert ainda fala, né? Tem uma frase de Bert muito importante, que inclusive é do meu trecho do livro, né? Faça as pazes com o seu passado, para que não interfira no seu futuro, né? Eu vejo muita gente que eu atendo tendo vergonha do passado, né? Às vezes vergonha dos erros, vergonha de ter vivido, de se achar vulnerável ali, né?
naquele momento da sua história, mas o quanto é importante você olhar para o seu passado, honrar ele, porque se não fosse o seu passado, você não seria quem você é hoje. Exatamente, exatamente. Eu sempre falo que vergonha eu tive naquele tempo, vergonha, medo, culpa. Agora eu me orgulho da caminhada que eu fiz, de poder mostrar para as pessoas, gente, é só uma fase e tudo passa. Só que é a gente que tem que fazer o caminho, a caminhada. Eu lembro que na época, quando as pessoas me diziam, calma, isso vai passar. Meu Deus, eu me irritava muito quando as pessoas diziam, como que vai passar? Como que eu vou sair disso? Eu não enxergo. Não tem luz no fundo do túnel, sabe? E aí é aquela coisa da luz e sombra. Eu estava totalmente na sombra. Aí até que surge alguém e me diz, olha, vai ter uma palestra sobre o pensamento positivo. Eu chego lá nessa palestra, me deparo, eu vejo a necessidade, a vontade de fazer essa formação. E ali eu volto para a luz. Então, existe a luz e sombra, mas é uma opção tua, né? Permanecer vítima ou autor da própria história, né? Ou seja, qual que você mais alimenta? A luz ou essa sombra? Você tem escolha. Ser adulto é isso, né, Neuci? Exatamente, ser adulto é isso. Eu vou deixar que o meu adulto conduza a minha vida ou a minha criança conduza a minha vida. Se a criança for conduzir, a gente sabe que vai ter problema no relacionamento, vai ter problema com dinheiro, vai ter problema com trabalho, com tudo. Porque a criança, ela não tem responsabilidades, né? Ela é só uma criança. Mas o adulto não. O adulto, ele assume as responsabilidades. Ele calça a cara, ok, essa situação tá difícil, mas eu preciso enfrentar. Porque enquanto eu me via na época, assim, eu lembro da minha família me tirando, estava sempre escondida dentro de um quarto escuro, deitada, escondida. Eles me traziam para um outro espaço na casa e eu estava lá de novo, escondida naquele quarto escuro, porque era a minha fuga, eu não queria ver nada, nada. Até que a minha adulta, não, para aí, vamos lá, você precisa voltar para a luz. E foi um caminho assim, olha, nossa, é muita coisa para falar, mas essa questão do sobrenatural acontece, né? Tu põe o pé, Deus coloca o chão. Foram muitas histórias, muitas situações nesses anos. E agora, 20 anos depois, eu respiro aliviada por ter passado por isso. Talvez eu continuasse na inércia, né? Naquela, sei lá. Era sem um propósito de vida, sem abundância, porque eu falo que a minha criança ela se contentava com muito pouco, né? E a gente viveu com pouco. Aí vem a história dos avós que tinham e perderam e ficaram sem nada, e ficaram pobres. E aí tu fica olhando lá para trás, a vida está aqui na frente e tu tá olhando para trás. E aí tu quer ser próspero, tu quer ser abundante, não tem como, né? É honrando o que aconteceu lá atrás, mas olhando para frente, né? Vida que segue. É isso. E aí, onde cabe a frase que a gente falou aqui, né? Não é o que te fizeram, é o que você faz daquilo que te fizeram, né? Exatamente. Neuci, que história linda. Já tô aqui ansiosa, né? Tô entrevistando as mulheres, tô falando, gente, cada uma com uma história linda, 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 linda. Super ansiosa para o nosso livrinho ficar pronto para a gente ler todas as histórias. Neuci, para finalizar aqui, para quem está nos escutando, né? Eu sei que você já passou vários ensinamentos, né? Várias frases, mas o que você pode deixar, assim, qual pitadinha você pode deixar para as pessoas que estão nos escutando hoje? Alguma frase, algum ensinamento, algo que você tem aí, a chama no seu coração está ardendo agora? Então, a minha frase é aquela que eu ouvi que me tirou da zona de conforto. Você nasceu para ser mais do que você está sendo. Nunca se contente com o pouco, nunca se conforme com o pouco. Você nasceu para ser mais do que está sendo. E aí fecha com a frase da George Eliot, né? Nunca é tarde demais para ser quem você poderia ter sido. Porque às vezes as pessoas pensam, nossa, eu já estou com tantos anos, eu não vou mais tentar. Vai, tenta, vai e faz. É a hora certa, tudo acontece na hora certa. Você nasceu para ser mais do que você está sendo. Ai, que lindo! Emocionante, muito lindo. Neuci, como que as pessoas te acham, né? Nas redes sociais. A Neuci posta muita coisa bacana aí sobre criança interior. Fala pra gente como que tá o seu Instagram, que eu vou deixar aqui para as pessoas começarem a te seguir também. Então, meu Instagram é @neucigrigolo, né? É a minha página no Instagram, minha página profissional, onde eu posto material também, né? Conteúdo.
né? Conforme a gente vai, porque a gente se divide tanto, né, Luciana, entre o trabalho e os afazeres, mas no tempinho vaga a gente está lá, tentando mostrar para as pessoas que dá para fazer diferente, que tem como olhar para suas dores, né? Então, @Neuci Grigolo é o meu Instagram. Face Neuci Grigolo também. Legal, Neuci, agradeço muito, foi um bate-papo maravilhoso, né, com muitas coincidências gostosas aqui, né, o campo falando, né, então foi muito importante, né, foi maravilhoso conhecer um pouquinho da sua história, gratidão pela sua disponibilidade, obrigado pela sua vulnerabilidade de contar sobre a sua história e passar a cura para as pessoas da forma que você passa, né, gratidão mesmo. Luciana, imagina, eu que agradeço essa oportunidade de a gente estar junta nesse processo, né? Que é um processo de cura, na verdade a gente vem de uma caminhada que nos uniu, né? E aí que a gente consiga inspirar mais pessoas a olhar para si, a fazer esse processo de cura. Espero ter facilitado um novo olhar a partir desse pouco que a gente conversou, espero ter facilitado um novo olhar para as pessoas também, que inspire as pessoas a buscar por autoajuda, por conhecimento, por terapia, né? Então, a gratidão é toda minha a você, né? A esse grupo de mulheres que inspiram. E vamos aguardar esse livro ansiosos, né? Estamos todas ansiosas pela história das nossas rainhas, como diz a Ana, né? Com certeza. E agradeço também você que está nos escutando, né? Não esquece de seguir a gente aqui no canal, ativar o sininho das notificações, né? Porque toda semana a gente vai entrevistar uma das mulheres que escreveram, né, o capítulo desse livro. E vai ter muito conteúdo, muita história de superação, muita história de cura bacana para vocês. Também, se quiser me seguir na rede social, eu tô como lucianamoreno.br. Até lá!